Joe Biden amplia vantagem sobre Donald Trump. Uma pesquisa encomendada e divulgada hoje pela CNN aponta que o democrata Biden tem 57% das intenções de voto, enquanto o republicano Trump tem 41%. No levantamento anterior, Biden tinha 50% das intenções e Trump 46%. Essa pesquisa foi realizada depois que Donald Trump anunciou estar com a Covid-19. E após ficar 72 horas internado, o presidente dos Estados Unidos recebeu alta ontem no final do dia. Trump saiu do hospital caminhando, acenou para a imprensa, mas ele não respondeu a nenhuma pergunta. A equipe médica disse que o presidente vai continuar recebendo os mesmos cuidados na Casa Branca. Num vídeo divulgado nas redes sociais, Donald Trump disse que agora conhece o novo coronavírus e aconselhou os americanos a não temerem a Covid-19. Assim que ele chegou à Casa Branca, Trump tirou a máscara. Vamos dar uma olhada nessa imagem. Come back there. Flagrante de racismo e homofobia no centro de São Paulo. Robson Gael estava passeando com o cachorro quando foi ofendido e agredido por 3 homens. Ele denunciou o caso nas redes sociais. Vamos ver. Bom, a história foi bem essa. Eu estava caminhando na rua com meu cachorro e eles começaram a me insultar, me chamando de negro safado, essas coisas todas, e já vieram pra cima de mim. A sensação que eu tenho é de impotência, que em pleno país, onde a maioria da população é negra, a gente precisa passar por umas coisas dessas. Ah, e para você que ainda acha que ainda não existe racismo nesse país, esses cortes aqui, ó, na minha boca e as lesões que eu tenho pelo corpo, sejam uma prova viva. E ainda tem aqueles que dizem, né, procurou. A única coisa que eu fiz foi sair com o meu cachorro da minha casa. São absurdas as imagens, nossa solidariedade ao Robson. Importante essa denúncia que ele fez, foi às redes dizer o que tinha acontecido e se colocar perante essa violência que ele sofreu. Bom, o presidente da Câmara e o ministro da Economia prometem trégua em nome das reformas econômicas. Logo após o encontro, que foi chamado de jantar de reconciliação, Paulo Guedes e Rodrigo Maia deram uma coletiva. Guedes foi evasivo, mas Rodrigo Maia pediu textualmente desculpas ao ministro. Nos últimos dias, só para lembrar, os dois trocaram farpas via redes sociais e imprensa. Vamos dar uma olhada. Por divergências, por erros, e assumo os meus, nós fomos nos afastando e agora na pandemia mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, fui indelicado e grosseiro e não é do meu feitio, ao contrário, que a partir de amanhã nós precisamos retomar o nosso trabalho unidos. De meu lado nunca houve também diferenças pessoais, nós todos estamos trabalhando pelo Brasil e às vezes temos desentendimentos que são normais por diferenças de ponto de vista, mas sempre abertos a conversarmos e recolocarmos no lugar essa necessidade de cooperação que nós temos. Candidatos descumprem a legislação eleitoral e contratam empresas de disparo em massa de mensagens via WhatsApp. Uma denúncia publicada hoje pela Folha de São Paulo revela que pelo menos 5 empresas estão oferecendo esse tipo de serviço aos candidatos.
Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias com o Silvio Catiabava, que é sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, e você? Tudo certo também. Passando calor, mas tudo certo. Silvio, queria comentar com você essas imagens de Trump. Não sei se você reparou nessa imagem especial que ele tira a máscara. Ele está arfando, ele não consegue respirar. Eu aqui, por reflexo, puxei o ar porque chega a ser aflitivo ver aquela imagem. E tudo em nome, inclusive, dessa imagem, né? Tudo em nome do poder dessa corrida eleitoral, ele se coloca nessa situação. Como que você tem enxergado tudo isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Olha, eu acho que o Biden, inclusive, está subindo nas pesquisas muito por conta também da negligência e da ignorância do Trump com relação a essa epidemia, essa pandemia que nós estamos vivendo. Ele fala assim, olha, não se preocupem, porque a Covid não é assim tão grave. Num país que tem 7,5 milhões de infectados e 210 mil mortos. É o país que mais foi afetado pela pandemia, né? E isso mostra como o jogo dessa política é o jogo da mentira, né? Por exemplo, o Trump, inclusive, já alertou que, na eventualidade dele perder as eleições, ele não vai aceitar e ele vai partir para o confronto, né? E uma pesquisa recente, publicada hoje, aliás, diz que 20% dos americanos, tanto democratas quanto republicanos, aceitam a violência se o seu partido perder as eleições, né? Inclusive, você tem que lembrar que algumas manifestações recentes nos Estados Unidos, né, eram de pessoas portando armas pesadas nas ruas, né, armados com munição de verdade e ameaçando tanto as manifestações dos negros no Black Lives Matter, né, quanto os seus oponentes. Essa animosidade, ela vem das redes digitais, ela vem das campanhas de mentira, da manipulação da opinião pública, que é o outro tema, né? A questão da emissão massiva de mensagens de WhatsApp aqui no Brasil na campanha eleitoral, que está sendo anunciada, embora tenha sido proibida, está sendo anunciada como possível e com empresas se disponibilizando para isso, né, dá uma ideia da importância dessa manipulação da opinião pública, que nós já temos já tem um acúmulo de conhecimentos nisso, né, bastante importante, né? E até os funcionários do Facebook, que saíram, alguns deles, eles desmentem a neutralidade da plataforma e afirmam o direcionamento em favor de candidatos da direita. O Mark Zuckerberg, teve que prestar esclarecimentos no Senado e hoje tem uma pressão forte para que haja um controle maior dessas emissões. Mas o governo do Bolsonaro, com toda a estrutura do gabinete do ódio, vai manipular, vai usar as emissões em massa e como não vai não vai respeitar, vamos dizer assim, essas legislações, ele incentiva que outros candidatos também o façam, né? É um negócio perigoso, porque ele vai radicalizando a opinião pública. Veja também a questão do racismo que nós vimos agora, né? O racismo está presente na sociedade brasileira desde sempre, né? Aquela herança escravocrata, onde coloca o negro como uma situação de cidadão de segunda categoria. Os policiais, o genocídio dos jovens negros também mostram isso. Os policiais não respeitam os direitos dos negros, eles matam, né? E isso só acontece porque tem uma tolerância da justiça, né? Então, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, essa perseguição aos negros, esse racismo, essa violência que começa a ser expressa e vai se multiplicar se não for coibida, né, tem também a sua contrapartida. Por exemplo, você viu as manifestações massivas nos Estados Unidos dos negros defendendo a vida dos próprios negros, né, que em muitas cidades deu confrontos, deu mortes, né, teve tiro de parte a parte, né? E isso não pode acontecer dessa forma, porque
vai levar a uma situação de enfrentamento, de radicalização, sem que sejam discutidos os temas de fundo, apenas numa fundamentação ética, moral, né, de uma vida muito conservadora e tradicional. Aliás, o que você vê, por exemplo, na discussão do Guedes com o Maia, é um pedido de desculpas, mas ninguém fala do quê. Em que eles estão divergindo? Não é? Qual é a política do Maia, do Guedes, que o Maia não gostou? Quer dizer, então, a informação é escondida da gente, né? Porque, no fundo, tanto o Maia quanto o Guedes, eles estão querendo promover esse ajuste, essa extração de riqueza dos mais pobres, né, para continuar fazendo o seu jogo de privatizações e de beneficiar o setor financeiro. Então, eles não são muito diferentes entre si, né? Apenas estão discordando de medidas práticas. O Guedes, por exemplo, quer tirar dinheiro dos programas sociais. Ele não vê a possibilidade de taxar os mais ricos, por exemplo, que seria uma questão importante, né? E, bem, enfim, quer dizer, temos também a questão que eu acho que vale a pena referir aqui, que é a reação dos governos europeus ao desmatamento e aos incêndios no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, né? A questão, o governo britânico, por exemplo, fez uma consulta pública para criar uma lei que barra a compra das commodities dos países em que haja desmatamento ilegal. Bom, aqui 95% do desmatamento é ilegal, né? E nós exportamos carne bovina, soja, celulose e papel, que podem ser bloqueados pelo governo da Inglaterra. Tem também, 2 semanas atrás, uma carta de 8 governos dos países europeus, endereçada ao Mourão, que é o responsável agora pelo controle do fogo na Amazônia, né, que diz assim, olha, nós não estamos de acordo com essa devastação e podemos retaliar. Então, tem a União Europeia, tem a Inglaterra fazendo essa lei, e, surpreendentemente, nós também temos empresas grandes, transnacionais, como a Nestlé, a McDonald's, 21 grandes empresas internacionais pedem mais rigor com o desmatamento. Isso vem da pressão dos consumidores também, né? E o agronegócio rachou aqui, porque os empresários grandes da venda de carne, por exemplo, eles estão muito preocupados porque se a retaliação vier, eles vão perder os seus mercados. Assim como, por exemplo, hoje também tem uma manifestação da Associação dos Produtores de Papel e Celulose, que diz assim, vamos parar com esse desmatamento, senão nós não vamos conseguir mais vender os nossos produtos lá fora, né? Então, tem a pressão do governo, dos governos, das grandes empresas, do consumidor, tem alguns grupos internos nacionais que também estão pressionando, mas acontece que o governo do Jair Bolsonaro continua impávido. Ele diz assim, olha, vocês da Europa já desmataram tudo e querem agora inibir que a gente desmate para fazer o progresso? É uma situação que nós temos que esperar uma reação da sociedade civil, articulada com partidos políticos, com governos, para que isso possa ter um fim. Nós não podemos tocar fogo no Brasil simplesmente. E já se viu, os mapas do INPE, da NASA, já observaram que quem botou fogo, tanto no Pantanal, né, quanto na Amazônia, foram grandes empresários, grandes fazendeiros, alguns deles ligados, inclusive, né, ao circuito de produção das grandes empresas de carne, né? Então, não é difícil encontrar quem é o responsável. O que precisa é punir, para que não ocorra mais, né? E esse governo não tem essa disposição. Nós precisamos pensar seriamente, né, no que nós vamos fazer nas eleições municipais agora, para tentar construir uma solidariedade e uma agenda cidadã em defesa da segurança alimentar, em defesa do desmatamento, contra o desmatamento, enfim, quer dizer, para criar mínimas condições de convivência solidária, social, né, e com um ambiente natural respeitado para a gente poder usufruir dele, né?
Sim, acho que essas preocupações que você coloca em relação ao meio ambiente tem tudo a ver, inclusive, com o tema do programa de vocês de hoje à noite, que vai discutir a fome. Porque essa situação do meio ambiente se relaciona, por exemplo, com o calor que a gente está passando aqui, agora, nesses momentos, no país todo. Se relaciona, de alguma forma, com transformar floresta em plantação para exportar commodities, e daí aqui no país a gente tem o preço do arroz disparando, porque não tem suficiente. Enfim, é essa situação de fome que a gente chega e que se conecta com todas essas outras questões, né, Silvio? Pois é. Você sabe que eu já falei isso, mas é importante lembrar que a fumaça que sobe na Amazônia das queimadas interage com as nuvens que vêm do Oceano Atlântico lá e impede a chuva. E essa chuva, então, que seria reciclada e enviada para o Sudeste pelo ar, pelas nuvens, não acontece. Então, esse calor que nós estamos vivendo aqui também tem a ver com isso, né? Mas é mais importante, Thalita, do que essa menção mais genérica. Nós estamos descobrindo, com algumas pesquisas feitas no interior de favelas, com algumas pesquisas feitas em âmbito nacional, né, que uma parte importante dos brasileiros, nós estamos falando de alguma coisa como 60 milhões de pessoas, né, não está em segurança alimentar. Está faltando comida no prato. Já tem depoimentos dizendo, eu só consigo comer uma vez. E quem tem os filhos, que aliás não estão na escola para receber a merenda escolar, que era das principais refeições do dia? Nós vamos tratar dessas questões com duas pessoas muito qualificadas da sociedade civil. Os dois foram presidentes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? E vão trazer para nós uma discussão da origem dessa fome, né, e de como que nós podemos superá-la. Que caminho nós temos para garantir o prato cheio na mesa de todo brasileiro. Silvio, deixa eu retomar um ponto com você da primeira fala, se é que você me permite a gente estender um pouquinho a nossa conversa, inclusive. Você traz esse dado bastante interessante sobre os candidatos ali nos Estados Unidos, candidatos não, tanto democratas, eleitores quanto republicanos, tendem a não aceitar o resultado das eleições e isso pode gerar algum conflito violento, inclusive com violência. E a gente percebe que lá nos Estados Unidos há uma banalização da violência, né? A gente viu mortes de negros lá em Kenosha, acho que 3 negros morreram durante um protesto que eles fizeram após a morte de uma pessoa. Por outro lado, a gente também tem num outro estado americano a morte de um extremista da direita, que também foi assassinado. E daí essas mortes vão levando a essa banalização da violência, como se fosse normal você exterminar pessoas que pensam diferente de você ou que são de fato diferentes de você por conta da cor de pele. E não é uma situação exclusiva, inclusive, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente também vive uma situação como essa. A gente está há 2 anos das eleições, mas com o Bolsonaro já falando em questionar resultados. A gente tem o massacre da população negra todos os dias, nas periferias, enfim. Então, é uma realidade bastante preocupante lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Então, Thalita, tem toda uma discussão sobre a erosão das instituições democráticas. Aliás, é o tema do jornal Le Monde Diplomatique da edição de outubro, né? Onde as aparências parecem que indicam que está tudo funcionando. Tem um parlamento funcionando, né? Tem um judiciário funcionando, tem um governo que governa, mas a gente não percebe a erosão, vamos dizer assim, da capacidade de representação do povo, de representação das maiorias, de tratar com os temas, né, que são os temas que importam à sociedade. É como se criasse uma espécie de um mundo ideal, né, onde o embate está sendo entre valores, e você esquece, por exemplo, os milhões de pobres nos Estados Unidos, isso está crescendo, e também estão com dificuldades. Esse país que já foi, vamos dizer assim, um país exemplar na época do New Deal, em outros momentos, para atender a crises e atender aos pobres, hoje está mostrando o que acontece também no Brasil, né? Quer dizer, nós estamos com uma lógica que é internacional, não é nacional, onde o setor financeiro se apropria da riqueza
né? E a desigualdade vai se aprofundando, porque não tem mais a ideia de redistribuir apenas um pouco para os demais, né? Então, você tem uma sociedade que vai se polarizando, né? É fundamental a gente passar a entender melhor o papel das redes sociais nisso tudo, porque não só nas eleições, mas também na defesa de valores, né? No desrespeito ou respeito à cidadania, ela está contando cada vez mais. Nós estamos ficando numa sociedade do controle, aonde, por exemplo, você não tem uma disputa eleitoral entre candidatos em função de programas. É o xingamento de um contra o outro, é a desqualificação de um contra o outro. Quer dizer, é uma polarização que a gente viu com o Guedes e com o Maia, né? Que não fala do que está se falando. Quer dizer, é como se a política ficasse somente restrita a um pequeno grupo da elite e o resto tem que só dizer sim, senhor, né? Então, você tem razão, há um paralelo muito forte entre a situação nos Estados Unidos e no Brasil. E eu devo lembrar também que o Jair Bolsonaro também disse que se eu perder, eu não vou aceitar, né? Não é, embora ele esteja imitando o Trump, ele falou isso um pouco antes, né? Mas de qualquer maneira é uma cópia, né? É uma cópia que eu posso dizer assim que não tem a capacidade nem intelectual que o Trump tem, né, para defender os seus argumentos, né? Então, de fato, quer dizer, tem um paralelo, você tem razão. É para nos preocupar também que a violência cresça aqui, né? Ela já está presente, né? Quer dizer, a democracia só existe da classe média para cima, né? A gente sabe da violência nas favelas, do controle das milícias, a gente sabe do Rio de Janeiro, como o que está acontecendo lá, e não é só no Rio de Janeiro. É um aparelho estatal misturado com o crime organizado, né, que acaba controlando também os recursos públicos e muitas vezes elege seus parlamentares, né? Existem várias análises importantes que apontam por aí e é preciso pensar uma maneira de como enfrentar isso e criar uma sociedade com uma convivência mais solidária, mais cooperativa, menos disputa e mais trabalho conjunto, né? Quer dizer, nós estamos precisando enfrentar enquanto cidadãos, não é transferir para os outros essa iniciativa, né? Que nós precisamos manifestar a respeito dessas questões e defender, como, por exemplo, agora o governo inglês facilitou, que o povo decida se vai aceitar produtos originados do desmatamento e do fogo ilegal ou se vamos bloquear, por exemplo, também consumir produtos aqui nacionais, né, que são originados desse processo de destruição da natureza, né? Tem muito campo para fazer coisas, mas é preciso tomar iniciativas. Fazer um adendo só, há um tempinho a gente conversou com um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se não me engano, e ele alertou sobre os riscos aqui no Brasil desse não aceitar os resultados da eleição, muito por conta da proximidade do governo com a milícia, com o crime organizado. Ele falou que é muito possível que haja, de fato, esse enfrentamento por parte desses grupos. A gente sabe que são grupos armados, enfim, é bastante preocupante essa situação. Quer fazer mais um comentário? Armados, eu queria... só mais uma coisinha, né? Quer dizer, o que me preocupa mais hoje em dia não é nem o exército, ocupando tantos postos importantes no governo, por exemplo, né? Porque na eventualidade de uma ruptura democrática, quem iria assumir seria o exército. O que me preocupa mais é a polícia militar, que tem alguma coisa como 600 mil soldados hoje, né? E tem uma fidelização ao Jair Bolsonaro, né? E uma falta de controle institucional que já vem desde a época da ditadura, né? Então, os riscos de violência são envolvendo a milícia, que é a ideia que o próprio Jair Bolsonaro já anunciou na fala daquela reunião fatídica do 22 de abril do Ministério, de que ele precisa armar o povo para defender a democracia, né? E ele facilita a compra de bala, a compra de arma, né? E as milícias vão se alimentando com isso. Mas também tem o quanto ele favorece a polícia militar,
que encontra nele uma representação do seu perfil violento, agressivo e mortal, né? Perfeito, é isso mesmo. A polícia militar é de temer essa realidade. Bom, Silvio, quero agradecer demais a participação aqui. A gente volta a bater um papo na terça-feira que vem. Não esqueçam o programa Le Monde Diplomatique Brasil, hoje às 9h45 da noite aqui na TVT. Beijo, Silvio. Obrigado, beijo. Sempre um prazer estar aqui.